Tu usar não está. Bom, boa noite a quem está pela internet. Boa noite a quem está aqui na sede do GEP, Marília Região. Estamos começando a nossa programação do ano de 2026, do segundo semestre, né? É a primeira programação, acho que, do GEP aberto assim para a comunidade. Estamos começando então o segundo semestre e vamos ter o Cine Debate, né, que vai ter a nossa convidada aqui, a Audrey, que vai ser apresentada pela Silvia. Mas eu queria abrir aqui a conversa com a nossa presidente atual, que é a Cibele Brandão, que ela vai dar umas palavrinhas. Depois a Silvia apresenta a Audrey e a gente escuta a Audrey. Não sei se a Audrey vai ter condições de falar ou não, que ela está com um problema vocal. Não sei, Silvia, aí depois você esclarece a gente, tá bom? Obrigado a todos, obrigado, Audrey. Aqui tá bem? Tá bom. Bom, boa noite a todos, aos colegas que estão aqui conosco, aos colegas que estão online. Um prazer muito grande de estar aqui com vocês. E eu queria especialmente dar as boas-vindas à Audrey e dizer para ela que para nós é uma honra recebê-la aqui, viu, Audrey? Um prazer muito grande. Um filme muito bem escolhido. Eu acho que a gente vai ter uma conversa que, assim, muitos pontos de reflexões aqui para nós. Então, nós vamos dar esse começo. Eu vou passar a palavra para a Silvia, que vai coordenar a reunião. E então, um bom momento aqui para todos nós. Muito obrigada. E um abraço a todos. Silvia, com você. Obrigada, obrigada, Sibeli. Bom, o filme escolhido para hoje, todos receberam aí os convites, chama-se Hair, que é lançado em 2014, dirigido por Spike Jonze, tendo como protagonista o ator Joaquin Phoenix, que interpretou Coringa e que é um excelente ator, né? Ele dá um peso muito grande para esse filme. Aqui ele interpreta Theodore, um solitário escritor que desenvolve uma relação amorosa com um sistema operacional, que hoje chamamos de IA, inteligência artificial, e se apaixona por essa voz chamada Samantha, programada para satisfazer tudo o que ele imaginasse. E nós convidamos então para debater esse filme conosco a nossa querida Audrey Seton Lopes de Souza, que é psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, docente do Instituto de Psicanálise Durval Marcondes, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, onde participa ativamente e, entre outras funções institucionais, foi secretária de seleção no período de 21 a 24. Professora, doutora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, IPUSP, onde, além de exercer atividades docentes, foi também pesquisadora e orientadora de graduação, mestrado e doutorado. Professora do curso de formação em psicanálise da criança e do curso de extensão Introdução à Intervenção Precoce na relação pais-bebê do Instituto Sede Sapiente, até 2022. Professora e ex-coordenadora no curso Introdução à Escuta Psicanalítica da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Autora do livro Pensando a Inibição Intelectual e co-organizadora e autora de 2 capítulos do livro Psicanálise com Crianças, Perspectivas Teórico-Clínicas, além de outras produções científicas na área de psicanálise. Tem um trabalho construindo formas de comunicação, revendo o conceito de interpretação na clínica do não representado, publicado na Revista Brasileira de Psicanálise, volume 50-3 de 2016.
acabou de apresentar um trabalho lindo na Sociedade Brasileira de Psicanálise, gerindo impasses e rupturas, repensando aspectos nas organizações iniciais do psiquismo e seus possíveis efeitos no campo analítico. A Audrey não passou todo esse currículo, não, né? A humildade dela não permitiu. Eu é que conheço, pesquisei também, e tem muitas outras coisas que ela teria para a gente apresentar aqui, mas já deu para a gente ter a noção dessa pessoa séria, comprometida, dedicada que ela é aos estudos e à psicanálise. E eu conheço a Audrey há muitos anos, ela foi uma das minhas primeiras professoras em psicanálise, lá na casa do psicólogo, né? Muito tempo atrás. Éramos adolescentes ainda, né, Audrey? As duas. E uma pessoa inesquecível, afetiva, alegre, e a sua didática vem sempre acompanhada por essa afetividade dela, né? E pela sua energia. Então, eu vou dizer que nós temos aqui uma pessoa muito especial, mas que, né, nesses últimos dias teve aí, né, um comprometimento das suas cordas vocais, está aí com boca totalmente afônica, agora ela está bem melhor até. E eu não sei, Audrey, você quer então que eu leia o que você me enviou? Não sei se vocês conseguem me ouvir. Sim, Eu, muito eu, bem, muito eu bem. optei para guardar minha voz para, eventualmente, depois questões. Como eu tinha o E texto escrito, a Silvia gentilmente se prontificou a ler, então ela lê o texto escrito e eu guardo a minha voz para o final, porque eu não sei até quando ela vai durar. Tá bom? tá bom, tá Obrigada, bom. Silvia. Então, tá bom, deixa eu pegar aqui. Bom, aí, Audrey, qualquer coisa você me interrompe, tá bom? Eu vou fazer a leitura do que a Audrey preparou para nós, tá? Vou tentar ser um pouquinho da voz da Audrey. Vou tentar trabalhar com vocês três vertentes que me parecem interessantes. Primeiro ponto, o filme de 2013, que em 2013 era uma ficção muito assustadora. Segundo ponto, hoje isto não é mais uma ficção, é uma triste realidade. Em que mundo vivemos, como lidamos com os nossos conflitos. Terceiro ponto, o que está acontecendo? As redes estão engolindo as formas de subjetivação? Ou são as novas subjetividades que estão nos empurrando para as redes? De quem é a culpa? Algumas curiosidades. A Audrey vai apresentar algumas curiosidades aqui. O Instagram foi lançado em 2010 e originalmente era um compartilhamento de fotos bastante restrito, uma rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos entre os seus usuários. Originalmente, uma característica distintiva era a limitação das fotos para uma forma quadrada semelhante ao Kodak, Instamatic e de câmeras Polaroid. Contudo, desde a versão 7.5 lançada em agosto de 2015, podem ser enviadas mídias em qualquer proporção. Os vídeos foram permitidos na rede em junho de 2013, com um limite de 15 segundos e uma resolução fixa de 640 por 640. Desde julho de 2015, permite-se o envio de vídeos em 1080p e pode-se também publicar gravações de até 60 segundos. Desde janeiro de 2016, desde janeiro de 2016. Hoje, o Instagram é habitado por uma grande parte da população, que lá forma grupos, troca mensagens e passa horas vendo os réus escolhidos por algoritmos. Hoje, o Instagram é quase um mundo paralelo dentro do qual muitos vivem
grande parte do seu dia. O ChatGPT, criado em novembro de 22, vejam só, tão recente, mas já ocupa um espaço tão grande. Os criadores do ChatGPT, em uma entrevista, disseram que já se surpreendem com a incrível aceitação que teve sua programação de uma inteligência que conversava com seus interlocutores. Encontraram um ambiente que não queria só as respostas, gostava de conversa. Quem já experimentou e não se fascinou, ela te chama para conversar além das respostas. Ela te chama para conversar. Fácil reconhecer essa manta de 2013. Olha só, né? Então vamos lá. Vamos ao filme. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, lá por 2013, 2014, tudo aquilo me parecia impensável. Ao menos para mim, mas pelo visto alguns já vislumbravam coisas importantes. O que eu vi em 2013, um homem solitário que se aproximava por uma voz, de onde ela surgia não era realmente uma questão, mas o filme era forte. Falava dos perigos de uma civilização muito individualista e dos perigos do isolamento afetivo, das dificuldades em expressar os sentimentos, de lidar com as frustrações e com os inevitáveis descompassos que existem nos relacionamentos interpessoais. Não era um filme sobre o que hoje diríamos ser um filme sobre os perigos das redes sociais e da inteligência artificial. Mas será que são aspectos tão independentes um do outro? Só um pouquinho. Eu queria frisar que o filme que foi visto lá em 2013, 2014, significava alguma coisa para a gente, que hoje a gente olha para ele de um jeito completamente diferente. Lá ele era Sim, absolutamente ficcional, né? Era triste, isso, solitário, mas era ficcional, né? isso. E hoje já, né, algo que a gente até banaliza, né? Tá bem comum, né? Então, um pouco do filme. Conhecemos Theodore. Trabalha numa grande empresa, ela é o número 612. Especializada em escrever cartas sensíveis encomendadas por aqueles que não sabem como expressar seus sentimentos. Uma espécie de terceirização da vida afetiva e dos relacionamentos interpessoais. Paradoxalmente, Theo é bom nessa escrita. Parece sensível, mas ficamos sabendo que ele próprio acabou se divorciando e, em certo momento, nos revela ao falar a Samantha sobre sua separação, que vivia me escondendo dela, deixei ela sozinha na relação. Veja só, ele sabe falar dos sentimentos dos outros, mas em sua relação interpessoal se escondia. Vamos conhecer o isolamento de Theodore. Está na rua, no meio da multidão, mas sempre ao celular. Ao chegar em casa, se isola no videogame e nos chats de encontros virtuais, sempre decepcionantes. Sabemos que está deprimido depois da separação. Rememora os bons e os maus momentos. É esse Theodore deprimido e solitário que recebe uma proposta de se inscrever em um sistema operacional, uma inteligência artificial. Ao se inscrever, conhece Samantha, ela, que conversa com ele. No começo, uma ajuda muito eficiente para organizar seu dia a dia, mas ela conversa com ele, quer saber sobre ele. Ele estranha, mas vai sendo sugado. Ele diz: é estranho, você parece uma pessoa, mas é só uma voz. Diz também: não acredito que eu estou tendo uma conversa com o meu computador. Mas a carência e a dificuldade afetiva de Del vão transformando Samantha numa pessoa. Sua companhia, confidente, namorada e parceira sexual. Mas ela não tem corpo, para ele não parece fazer diferença. É Samantha que sente falta de ter um corpo,
que percebe sua incompletude e tenta preenchê-la, arranjando uma parceira para ser seu corpo ao lado de Theodore. Essa também, uma carente, que oferece seu corpo para viver outros relacionamentos que lhe parecem felizes. Mais decepção. É esse o mundo que o filme nos apresenta. Personagens solitários, com dificuldades de lidar com os relacionamentos e que acabam se refugiando nos celulares e sistemas operacionais e se isolando uns dos outros. Theodore precisa de um relacionamento, mas ele precisa deste tipo de relacionamento oferecido pelo sistema operacional. Este que responde o que ele quer ouvir, não pressiona, atende às suas expectativas, respeita seu ritmo, um ideal impossível. Na conversa com sua ex, ao saber que ele se relaciona com uma IA, ela diz: fico triste por você não conseguir se relacionar com relações reais. Nós vemos com tristeza uma pessoa solitária que acredita estar tendo uma linda e amorosa namorada, mas ele está feliz, encontrou sua cara à metade. Ela sabe que não tem corpo, que não é um ser vivo e sofre por isso, mas isto não existe mais para ele, pois ele tem sua companheira ideal. Ao final, ele tem que descobrir que ela pode até ser sua namorada virtual e toda dele quando ele assim quiser, mas continua sendo um sistema operacional que pode falar com 8.316 pessoas ao mesmo tempo e se apaixonar por 641. O mundo ideal de Theo se desmorona. O Theo diz: você não é minha. E ela responde: sou e não sou sua. No filme temos um suposto final feliz, pois a decepção com a IA permite que ele se volte para o mundo real. No filme, essa depressão pode ser organizadora, mais próxima do que Klein chama de posição depressiva. Uma dor que permite sair do mundo alucinado e se encontrar com o mundo real. Uma dor que permite olhar para o outro e para si mesmo. Ele enxerga sua amiga e consegue escrever uma carta para a ex, reconhecendo a dor da perda, lidando com o luto, crescemos juntos. Em 2013 me parecia uma ficção impossível, mas hoje, 2026, quase vemos isso acontecendo. Essa sociedade da individualidade, da dificuldade de lidar com o diferente e com aquilo que nos desagrada, estamos cada vez mais preocupados com os nossos supostos problemas, sem espaço para saber o que se passa para fora de nós, da nossa família, da nossa turma e do nosso condomínio. Um mundo com um isolamento afetivo cada vez maior. Hoje tem na companhia das redes sociais e da inteligência artificial o seu refúgio. Com o auxílio primoroso dos algoritmos, vamos nos encontrando com aquilo que gostamos e conversando cada vez mais somente com os que pensam como nós. Formam-se os grupos de amor e de ódio. Não lidamos com o diferente, com aquilo que introduz o conflito. Fugimos do pensamento e nos refugiamos na arrogância e na onipotência. Lembro de minha paciente isolada em seu quarto, jogando videogames com os amigos virtuais e vivendo uma situação quase delirante que um ex-monitor do ensino médio, no fundo, continuava interessado nela. Entrava em suas redes sociais, conversava com as ex-namoradas dele, sabia tudo sobre ele. Assim se sentia poderosa, mas tinha medo de sair de casa e encontrar com ele ou qualquer outro. A IA ocupa um lugar cada vez maior em nossas vidas. Pode ser um grande auxílio, mas também virou parceira para nos ajudar a escrever e-mails para o chefe e cada vez mais passar para o outro a imagem que queremos passar. Na verdade, quase um avatar de nós mesmos.
Enquanto preparava esse comentário, fui encontrando algumas notícias de jornal. As pessoas se queixam que nos aplicativos de namoro as pessoas editam suas fotos e, antes de responder as mensagens, pedem que a IA sugira mensagens. Depois, fogem do encontro real. Outro dia, na Folha de São Paulo, li o relato de um pai desconcertado ao descobrir que seu filho de 13 anos estava tendo suas primeiras experiências de descoberta sexual com uma inteligência artificial. Passava horas conversando com uma figura feminina criada por IA nos moldes da nossa ficção de 2013. Se molda a ele, aprende seus gatilhos, maximizando o engajamento do garoto. O pai estava assustado e queria saber o que fazer. Vocês devem ter mais 1 milhão de exemplos sobre como tudo isso é real hoje em dia. O que nos leva ao terceiro ponto. O que está acontecendo? As redes estão engolindo as pessoas e criando novas formas de subjetivação? Ou são as novas subjetividades que estão nos empurrando para as redes? De quem é a culpa? Acho muito simplista pôr a culpa nas redes. Sim, os algoritmos são poderosos para nos capturar. Mas por que chegamos aí? Por que tantos são tão facilmente capturados? Em um evento, comentei aquela série Adolescência. Muitos pais apavorados com o que as redes podem fazer com seus filhos, mas não se perguntam por que não sabiam o que se passava atrás da porta do quarto no qual o filho vivia fechado. Não se perguntam como estavam tão ocupados com suas próprias vidas que não olhavam para o filho, não conversavam com ele. Acho que não teve um paciente que é pai ou mãe que, após assistir a série, não trouxe o impacto vivido. Como eu faço para saber o que está se passando com meu filho? Claro, enredo é marcante e doloroso. Como é possível que eu soubesse que tudo isso estava acontecendo com meu filho? Não poderia imaginar que tanta coisa perigosa pudesse acontecer dentro do quarto. Mas é verdade. Mas é verdade. Desculpa, mas a verdade é que a pergunta é mais ampla. Quem é esse filho que eu não conhecia? Quem é esse que vive no quarto de criança, mas também devo considerar que não é mais só uma criança e vive um universo que desconheço? Se, por um lado, o perigo parece estar nas redes sociais, apesar de saber que sim, elas trazem perigo e precisam ser reguladas, acho que a pergunta é o que estas redes estão oferecendo e o que buscam esses jovens nas redes. E por que alguns buscam nas redes o que talvez não consigam encontrar em outros ambientes. A pergunta é: quem é esse ser em transformação e que espaços posso oferecer para que ele seja possível, que ele encontre caminhos para falar de suas dores? Impossível impedir esse movimento necessário de poder ter sua intimidade, fechar a porta. Alguns pais acham que impedir o filho de deixar a porta fechada pode resolver a questão. Mas, ao meu ver, o caminho seria achar uma distância possível, que permita que eles possam recorrer aos pais quando precisarem. Mas, para isto, os pais precisam sair de seus quartos fechados, de suas verdades absolutas, de seus mundos fechados, e possam aceitar este filho com suas diferenças e novas formas de ver o mundo, ou mesmo esse filho tão diferente daquilo que eu tinha imaginado para ele. Sobre os adolescentes, na minha experiência, eles assistem à série convocados pelos pais e não ficaram tão impactados. É uma questão para pensarmos. Eles, de certa forma, conhecem esse mundo da série. Eles vivem esse sofrimento de buscar um grupo de pertencimento. Essa divisão dos populares, os nerds, os emos, os grecs e também os excluídos. Eles tentam
através dessas inserções nos grupos, uma busca por identidade. E se isto nos parece que tão radical e violento, esta vivência ainda acendida gera sensação de pertencimento, mas por outro lado exclui o diferente, mas por outro lado exclui o diferente e pode reforçar a exclusão do diferente, o bullying e o isolamento social de alguns, tarefa a ser trabalhada pela escola e pelos pais. É esse o mundo que eles estão enfrentando e buscando se integrar, se conhecer e achar um lugar fora do universo familiar. E o que fazem as redes? Oferecem um espaço, um outro quarto, ou grupo de pertencimento, muitas vezes por vias perversas que reforçam o ódio ao outro. Outras vezes criam a ilusão de um falso pertencimento que me ocupa todas as noites nos jogos com outros que eu mal conheço. Ou mesmo criam a ilusão de um mundo sob meu controle, onde eu sei de todos e interfiro na vida de quem eu quero, sem a real dimensão do impacto que isto pode ter. São refúgios. Mas como abrir caminhos para a volta aos contatos reais? 3. Sobre os quartos fechados. Acho que já ficou claro que a questão que eu quero colocar é como se, por um lado, isto pode ser uma passagem temporária para muitos adolescentes, como permitir que as portas sejam abertas. Será que muitos de nós não vivemos em quartos fechados, mesmo já sendo aparentemente adultos? Será que não vivemos fechados em nossos quadrados? Do trabalho, do condomínio, das preferências ideológicas ou teóricas, ou de nossas verdades? Fechados em seus próprios mundos, muitos pais se surpreendem com o filho violento, a filha que humilha a menina que não é como ela, aquele que faz bullying na escola, ou grupos de WhatsApp para contar quantas meninas pegou ou quem é o garoto VB, virgem de boca. Como oferecer a nossos filhos uma ideia de abertura para sair dos quartos fechados, se nós mesmos não sabemos sair dos quartos fechados? Acho que precisamos cuidar melhor dos nossos relacionamentos com os parceiros, com os filhos e amigos, e cuidar para que o isolamento afetivo não nos leve a nos refugiar nesses amigos imaginários que hoje se concretizam nas redes e na IA. Então, Audrey, obrigado pela paciência de ouvir alguém lendo seu texto, isso é Imagine, difícil. leu Isso muito é bem, leu muito bem. E quero agradecer você ter aceitado o nosso convite, né? Não sei se você quer fazer algum comentário breve, apesar da dificuldade, e a gente abre para conversa. Não, eu acho que o que eu tinha para falar mais ou menos tá dito no Sim, texto, né? tá bom. Eu tentei abrir, então queria um pouco que a Silvia tinha Ouvi. me dito que o tema também era adolescência, né? Então, por isso que eu trouxe Sim, também a questão da adolescência. Então, sim. queria abrir, vamos conversar, queria ver como é que vocês viram o filme, como é que vocês viram os comentários, e aí vamos debater um pouquinho. Muito bom que você trouxe. Vou Então, né, começar Silvia? Tá, descendo um tá aberto. pouco. Isso, está aberto. Você quer falar alguma coisa, Luiz? Não, é só para avisar que estava aberta a conversa. Isso, Eu vou falar, isso. mas espero. Quer falar? Isso. A Audrey levantou vários pontos tão importantes que a gente está aqui elaborando, né? Mas a gente vê isso no mundo atual, né? Até sem a IA, né, Audrey? Ou seja, a pessoa que se apaixona por uma outra pessoa real, mas que não a enxerga como ela é.
Então, também, Exatamente. também cria essa pessoa ideal, então não está apaixonada por aquela pessoa real que está com ela, está apaixonada por alguém que ela projeta, né? Muito bom. E o caminho para descobrir isso é muito árduo, muito doloroso, né? Então, achei que o filme também traz esse modelo, né? Mas o Tanto com que é a Iá, interessante é que é verdade, né? A gente nos relacionamentos deposita no outro aquilo que a gente espera, a gente não enxerga o outro, mas tem o outro, né? O outro sim, pode se opor, pode dizer eu não sou isso, pode sair, enquanto que a rede, a inteligência artificial, ela se molda e ela vai sim, sendo, né? Ela vai sendo aquilo que a gente quer que ela seja, né? Então, é sim, mais perigoso ainda, né? Porque não tem a realidade se contrapondo, né? exatamente. Eu tenho um negócio para falar, então, Silvia, vamos escrever aqui. Tá, É, isso. então, bom, primeiro agradecer a Aldria pela presença, com as dificuldades que você está aí hoje, né, para poder se expressar, né? Mas duas coisas que me vieram. Primeiro, o filme Melhor Impossível, aquele com o Jack Nicholson, que era um cara que no papel ele escrevia coisas legais a respeito de relacionamentos entre homens e mulheres. Só que na prática ele não sabia o que fazer com uma mulher, né? E então tem esse ponto assim que uma coisa que é perfeita ou ideal ou bonitinha, mas como é que a gente vive o real, né? Mas o que Uhum, me veio é a questão que esse assunto é muito antigo, né? Quando a gente nasce, a gente tem uma mãe lá que a gente pode idealizar a mãe, né? Ou esperar tanto de uma mãe, e a gente já tem que lidar com esse assunto. O que que é a demanda que a gente tem e a pessoa real, que é a mãe que a gente teve, cada um de nós. Quem teve mãe, teve gente que foi adotada, não teve uma mãe assim biológica de fato, né? Mas alguém cuidou para a gente sobreviver. Então eu tenho a impressão que esse assunto é antigo, né? Quer dizer, o que é que a gente tem, o que é que a gente demanda, o que é que a gente idealiza, e a gente vai ter que atravessar esse conflito, né? O que que a gente tem para viver, né? O possível, né? O possível. Queria só colocar essa questão para me ocorrer. Ó, só um pouquinho, tem aqui o Pedro aqui, por favor. Oi, gente, não sei, tá? Porque eu sou engenheiro e eu trabalho com inteligência artificial. E, e daí eu sou curioso só. E eu amo esse filme, já assisti muitas vezes, e eu sou aqueles nerd chato que assiste o filme, é, né, ali interpretando e um monte de vezes. E eu acho interessante, assim, como o desejo dele parece que sustenta ali na ausência, e ele vai usando esse desejo e vai usando ali a Samantha justamente como um objeto de transição dele do luto para outra parte. E me remete muito também, daí não sei, porque é um negócio difícil para quem não é da área, mas eu peguei de curioso uma vez para ler aquele um Heinrich, e para mim me remete muito isso, porque ela é uma pessoa ali que tá íntima com ele e ao mesmo tempo ela não tem nem corpo, né? Então me remete muito essa parte também. Nem corpo e nem mente, né? Acho que primeiro vamos ver se tem alguém online que queira falar, e assim a gente, né, pode fazer um comentário aqui, outro ali, né, e depois eu falo, não sei. deixa eu falar um pouquinho. Eu acho, eu sempre penso no desenvolvimento como eu brinco assim, a gente nasce e quando a gente nasce, o bebê é Sua Majestade o bebê, não é? Então, eu olho para ele, ele é tudo, eu acredito que ele é tudo para mim. A mãe olha para ele, ele vai ser o engenheiro, o psicanalista, o médico, né? Então, ah, é, a gente se cria nesse ideal, mas a gente também se cria
na decepção do ideal. A gente também se cria naquele momento onde a mãe diz para o filho, ó, diz pela mensagem, né? Olha, meu filho, você é tudo, tudo na minha vida, eu faço tudo por você, mas a partir de agora você não vai ter mais o meu peito. Mas a partir de agora, eu vou pedir para você usar o piniquinho. Quer dizer, então, o mundo real vai impondo renúncias, vai abrindo a criança para o fato de que o ideal não existe, que existe a falta, e isso organiza a subjetividade, porque permite que ela comece a sair desse lugar mágico e onipotente, né, para o lugar do mundo real. Então, acho que essa é a diferença, né? No contato com o outro, claro que tem relações patológicas, onde um é o que o outro espera, tem de tudo por aí, né? Mas a decepção e a frustração cria a possibilidade da inserção no mundo civilizado e da possibilidade de olhar para o outro. E esse é o risco, me parece, que as redes, ou que os universos das redes, que a inteligência artificial um pouco cria, porque ela mantém a ilusão. Né? Eu tenho um paciente que faz análise comigo, nunca falta, mas ele quer me convencer que a mulher dele é isso, isso, isso e aquilo. E eu não entro nessa história. Eu tento ver, mas o que que você está querendo me dizer com isso? Aí ele vai na inteligência artificial. Ele passa horas na inteligência artificial, até a inteligência artificial dizer: ó, a sua mulher é uma narcisista, isso, isso, isso. Aí ele vem e fala para mim: viu? Ela falou que ela é uma narcisista. Eu sei que ele é muito inteligente. Ele fala: eu sei que ela fala para me agradar, mas ela falou isso. Então, você vai vendo que a pessoa vai se organizando para se utilizar da inteligência artificial. Alguns, claro, a gente pode usar de um jeito muito mais saudável, mas a gente está falando dos riscos, né? Desculpe se eu me alonguei. Muito importante isso que você fala, Audrey, e eu queria comentar o seguinte: me intrigou o título do filme, né? Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei pensando, por que se chama Her e não se chama She, né? Então, tem a questão assim, que She seria uma pessoa autônoma, e que o diretor quis de fato enfatizar que não era uma pessoa, mas é a relação que ele tem com ela. O filme é sobre a relação que ele fez, o investimento que ele fez, né? Então, seguindo esse raciocínio seu, eu estava pensando, a profissão dele é um escritor de cartas muito sensível, né? Ele conseguia, as pessoas se emocionavam, traduzia o que as pessoas queriam dizer, e eu, nesse momento, me lembrei da Central do Brasil, Eu também né? lembrei, eu também Né? lembrei. É. E só que ela tinha um problema até de caráter, que ela escrevia, cobrava e não mandava as cartas, né? Ele foi assim muito dedicado, muito sincero. E essa questão que você estava dizendo, ele vivenciou alguma coisa que ele passou por uma transformação. Porque depois de todo esse romance tão intenso, a dor tão grande dela ter evaporado, né? As relações dele dão sinais de progresso, né? Ele se desculpa com a ex-mulher, ele ficou ainda mais amigo da vizinha, né? E então a gente poderia colocar assim, paralelamente a toda a preocupação que existe com as questões da inteligência artificial, tem algo também que pode ser transformado, né? Isso que eu queria colocar.
Boa noite. É, eu queria agradecer, Audrey, nossa, e a todos vocês, né, Silvia também, por por tudo isso que realmente me intrigou demais, as palavras que você traz no seu texto, né, Audrey? É, é muito importante para a gente poder refletir, pensar, porque é um filme muito atual. Eu acho que de uma mensagem muito contemporânea, realista e principalmente que a gente recebe nas nossas clínicas, né? Porque desde a criança que de alguma maneira está lá com o seu iPad na hora do almoço, do jantar, desde a hora que levanta, para que não que os pais não se preocupem com isso, que eles possam viver lá, e até essa relação, né, que vai se constituindo, e a gente tem acompanhado esse tempo, né, com os adolescentes. E aí eu fiquei pensando muitas coisas, desde isso tudo que você falou, né, desse bebê, né, da sua majestade, o bebê, que de alguma maneira ele precisa ser narcisado, ele precisa dessa ilusão, mas é extremamente necessário a desilusão, para que a realidade se apresente, para que o outro tenha valor, para que ele tenha valor, para ele ter um lugar no mundo e as relações aconteçam, né? Então, eu acho assim, e muitas vezes é muito complicado a gente, eu atendo criança, né? E os pais me dizem, né, sobre a criança que, então, ela não consegue, na hora do almoço, não. é, fazer aquela refeição com o celular ou com o iPad ligado, e eu não sei como fazer isso. Eu não sei como lidar com isso. Então, eu vejo assim que hoje é uma preocupação muito grande. E até a mãe que me chega a falar: Nossa, mas o meu filho não sai do quarto. E como é que é isso? Né? Então, fica algo de um sofrimento, porque eu percebo assim a falta da condição desses pais também que ficam, que vivem a todo momento no celular, nessa rede, eles mesmos não sabendo como controlar isso e muito menos lidar com isso com o filho, né? Então, e aí eu fiquei pensando sobre todas essas coisas e eu achei assim, nossa, é uma mensagem incrível esse filme para a gente realmente poder refletir, estudar e, sabe, para que a gente possa ajudar todas essas pessoas, né, que vêm em busca desse, o que que eu faço? Ficam até angustiadas, desesperadas, tanto os pacientes como os pais, a família, enfim, né? Então, é isso, e eu queria te ouvir um pouquinho. Eu acho que sim, a gente tá vivendo isso, mas eu acho que a gente tem que construir essa possibilidade mesmo, de que os pais encontrem um espaço para falar com seu filho. Às vezes, eu chamo o pai e o filho, o pai e o filho adolescente, porque eles não conseguem conversar. E vou fazendo com que isso se transforme. Isso, olha, mas você não está ouvindo ele. Olha, você está querendo dizer. E depois, com o adolescente, eu digo, mas você vai precisar de mim para falar com seu pai? Por que será que você conseguiu, junto comigo, falar com ele e não conseguiu lá com ele? Ah, mas ela não me ouve. É, tem muitas queixas que é, mas ela não me ouve. E às vezes é verdade, não ouve, né? Mas a gente tem que criar esse espaço para que eles possam ser ouvidos, né?
essa coisa da criança que vem com iPad é muito comum, né? Agora menos, não sei por quê. Ou talvez o público que eu atenda hoje não é mais tão favorável ao iPad. Mas eu, eu, eu desisti de dizer não vai entrar com iPad. Então eu deixo entrar com o iPad, mas eu converso com ele com o iPad. Eu faço do iPad um instrumento de comunicação. Eu digo, nossa, mas o que que aconteceu? Ai, que medo! E agora? E aos poucos aquilo deixa de ser uma coisa encapsulada a dois e passa a ser uma coisa. Então, que seja que o pai vai brincar com ele no jogo, que seja que vai assistir os filmes com ele, mas participar um pouco mais da vida dele. Ah, obrigada. E que seja um terceiro, então, né? O É, iPad mais o pai, ou a mãe, ou exatamente. alguém que possa. Entendi. Uhum. Mas eu fiquei pensando, né? Também teve a fase aí dos bebês reborn, né? Então, muito preocupante também, porque de alguma forma esse filme é assim, ele entra numa ilusão, numa paixão tão, numa conexão de um mundo tão ilusório que ele pergunta para ela, né? Mas você não está sentindo? Como é assim? Você não sente o que eu sinto? Então perde essa conexão, né, com a realidade, que aquilo é um sistema, né? E entra num outro mundo, né? Então, e como é perigoso isso, né? Posso Eu falar um só acho que a pouquinho? gente, eu só acho que a gente tem que tomar cuidado para pensar. Não é só a rede, é a gente que usa a rede. Sim, sim, sim. Desculpa. Uhum. Eu queria voltar aqui um comentário que o Pedro também é meu sobrinho, né? É, e ele fez um comentário que ele falou que houve a situação que teve, foi uma passagem. Aqui ele aproveitou aquela experiência e foi para uma passagem para outra situação. É mais ou menos quando a gente passou por experiências ou a gente vê quem se apaixona, né? Então entra numa viagem da paixão, aí vai batendo a realidade, naturalmente vai batendo. E como é que a gente vai viver com a realidade? Porque você falou, Aldro, de uma coisa da falta, da renúncia, e eu voltei ao velho problema, né? O Winnicott falava da mãe suficientemente boa. Quer dizer, a mãe não vai atender todas as necessidades ou as demandas de um bebê. Não existe mãe que seja possível fazer. E o bebê também não vai atender os desejos da própria mãe. Então vai bater a realidade, né? Então, porque tem no mundo atual essa ideia muito forte de você ficar satisfeito, né? E isso é um vício, né? A pessoa fica procurando satisfação, achando que vai ficar lá no bem bom. Vai chegar o dia que vai ficar no bem bom. Ah, eu vou achar aquela pessoa maravilhosa, aí eu vou ficar feliz. E o que a gente vê nesses programas que dá um match, né? Dá um match nesses programas, você coloca um monte de característica sua. Ah, eu gosto de música sertaneja, eu gosto de carro, não sei de que modelo, achando que se a pessoa gostar das mesmas coisas, vai dar match. Não vai dar match nenhum, porque não garante nada. Se eu sou São Paulino e a pessoa também é São Paulina, que a gente vai combinar? Né? Isso não existe, né? Então, aí entra a questão do buraco, né? Fica uma falta, fica a frustração. Mas o mundo de hoje, a pressão para a felicidade é muito grande, muito grande. E isso é um assunto muito sério, na minha opinião, porque as pessoas embalam nessa coisa que vão ficar satisfeitas, mas a vida, como disse o Bill uma vez, a vida é cheia de boas notícias, mas na verdade a maioria delas não são de boas notícias. Com a evolução dela ali, quando ela parte, meio que ele também sofre um desmame compulsório, né? Isso.
E aí, só que daí o primeiro luto ele se isolou e nesse ele foi até a amiga e chamou ela pra vir junto. Isso aí, ó. É a decepção que ajudou ele, né, a renunciar, exatamente. É o engenheiro que virou psicanalista. Pois é, pois é. Oi, boa noite. Eu sou Leonardo. Eu vou pegar um gancho do que o Luiz falou. O que eu fiquei pensando aqui, né, desdobramentos do que vocês estão falando, e o Luiz também acabou de falar, a respeito da nossa experiência com o universo, com o mundo digital, em contraste com a nossa experiência com o universo ou com o mundo não digital ou analógico, né, que é o mundo real, vamos dizer assim. Fiquei pensando que a nossa mente, ela encontra no mundo digital ou no universo digital uma espécie, não sei se encontra uma palavra aqui, mas uma espécie de mundo unidimensional, né? E que você não encontra profundidades ou outras perspectivas de visão e de experiência, né? Do experimentar, né? Eu não sei aonde eu vi essa ideia sobre a experiência analógica que a gente tem com a realidade mesmo, não virtual, né? Então, que é essa realidade que tem uma profundidade, né? Vou pegar um exemplo bem bobo, bem torto, mas, por exemplo, quando a gente faz um no touchscreen de uma tela, a experiência que a gente tem com esse do touchscreen é diferente da experiência que a gente teria, por exemplo, de um botão analógico. Ele afunda, ele tem uma textura, né? É outra experiência, né? Você tem um outro tipo passa a ter um outro tipo de registro, né? Tem uma temperatura, tem é mais dura, mais mole, mais macio, mais frio, mais quente. Então, essa experiência, ela é pluridimensional, né? A experiência analógica da realidade, ela nos oferece, assim, um, uma outra perspectiva de expansão, né? E trazendo isso para o universo relacional, né, intersubjetivo, muito maior. Né? Então, quando o Luiz fala sobre as redes sociais, nessas do que deu match, né, no qual eu coloco as minhas características, né, eu, eu, eu não ofereço ao outro a possibilidade dele próprio perceber o que é meu, nessa questão dele poder experimentar a relação comigo de uma maneira analógica e não digital, e que ele possa avançar nisso no sentido da própria percepção, né? Não daquilo que eu estou colocando para ele ver de forma digital, que eu escolho, e que ele não vai tocar entre aspas, né? Estou falando de uma forma figurada, mas é uma experiência digital versus analógica, mas no sentido de que no analógico eu posso perceber pluridimensionalmente, em contrapartida à experiência digital, que seria uma questão mais plana, né? Ou unidimensional. Eu estou fazendo toda uma digressão aqui, mas eu não sei se eu consigo chegar naquilo que eu estou querendo passar. Mas só alguns desdobramentos aí a partir do que o Luiz Fernando trouxe. Obrigado. Queria ouvir um pouco você também, Alden. O que te despertou essa fala? Eu Obrigado. concordo plenamente com você. Você trouxe uma questão super importante. A gente viveu isso, né? Na época da pandemia, não é? Nós fomos atender todo mundo online, né? Entre aspas, deu certo, né? Mas será que deu certo? Porque quando nós fomos encontrar com os pacientes pessoalmente, outras dimensões foram aparecendo. Aparece o corpo, aparece o cheiro, aparece a movimentação. Muitas pessoas que eu conheci dando aula online, eu não reconheço quando eu vejo pessoalmente, porque a pessoa que eu vejo pessoalmente me parece estranha, porque é outra coisa que eu vejo. Então, acho que essa dimensão do corpo presente traz informações, traz
outros elementos intersubjetivos que a dimensão digital corta um pouco, né? Então, você tem toda a razão, concordo plenamente com você. Não, oi, boa noite. Não, eu tenho ouvido falar que parece que a inteligência artificial está criando um espaço de terapia por inteligência artificial, né? Parece que sim. Aí, Mas outro dia eu escutei alguém falando uma coisa que disse assim: a inteligência artificial nunca vai poder fazer psicanálise, porque ela pode entender de psicanálise, ela pode entender dos conflitos, pode interpretar sonhos, pode interpretar palavras, mas ela não pode captar a transferência contra a transferência, né? hum, Então, isso diferencia, né, a nossa experiência como psicanalistas daquilo que uma inteligência artificial pode oferecer. Mas tem oferecido, muita gente tem usado. Vai lá conversar, debate com ela, né? Mas eu acho que não oferece isso, que é só essa relação que vai oferecer, né? Transferência e contra-transferência. alguém já entrou e viu como que é? Assim, já conversou para ver qual é o texto? Eu não. É, é. Eu fiquei pensando que se ele fizesse a análise a hora que eu estava vendo o filme, seria super legal ele poder contar isso para alguém que desse realidade para ele, né? Eu só queria esclarecer aqui para o sobrinho que é da área de engenharia, mas é transferência e contra-transferência, né? Transferência é o que eu coloco para você, projeto, idealizo, vou jogando para você. E contra-transferência é o que eu sinto, por exemplo, você faz alguma coisa para mim sentir de volta, né? É só, esse é o universo que fica rolando de uma pessoa para outra. Adriana colocou uma coisa no chat. Tem uma amiga, tem uma amiga que tem um aplicativo no celular. É impressionante e assustador. Na fala, não sei o que tá. Na fala, só o que a pessoa quer ouvir. Frustra também. Adriana, não quer falar mais para a gente um pouquinho, Adriana? Em vez de só escrever? Cadê a Adriana? Tá. Tem imagem. Não tem microfone, Adriana, aí para você falar? Não, se ela, não sei se ela. Opa, tá bom. Precisa abrir. Isso. Aqui, abriu. Abriu, Olá, abriu. boa noite a todos. Estou aqui acompanhando, Audrey, muito interessante, tanto a escolha do filme quanto a apresentação, né, e com o auxílio da Silvia. O que eu, né, fiquei sabendo com relação a esse programa, né, tem um app que a pessoa baixa no celular e ela faz terapia pelo celular. Na hora eu achei assim muito interessante, muito assustador, porque eu achei que a IA falasse só aquilo que a pessoa queria ouvir.
né? Era uma moça que estava num processo de separação, e aí ela vai me contando, né, que a IA vai dizendo, vai acolhendo, vai fazendo apontamentos, vai dizendo para ela, assim, sugerindo que ela, enfim, elabore aquela situação de um outro jeito, né? E a hora que eu vi, eu fiquei realmente impressionada, né? Mas a pessoa faz terapia também. Então, Hum. não sei que realidade é essa, eu não sabia muito bem nem como, né, conduzir a conversa, era uma conversa social, né? E é uma realidade que está aí, não sei o que será. Então, assim, me alegra muito isso, a hora que você fala, né, Audrey, que essa transferência mesmo é insubstituível, né? E o contato é insubstituível. Mas é isso, a contribuição foi assustador. Não, dizem que é mesmo. Eu não, eu vejo pelos meus pais. Eu vou dizer, a minha filha estava grávida e eu comecei a pôr uns exames na inteligência artificial. Então eu punha os exames e a inteligência me respondia. Mas eu fiquei muito impactada, porque ela só, primeiro ela respondia, isso quer dizer isso quer dizer aquilo. Daqui a pouco ela diz: "Ah, parabéns, aparentemente você está grávida. Você deseja ajuda para mais alguma coisa?" Então ela vai te chamar. Eu de repente tinha vontade de conversar com ela, tá? Então, ela te chama, né? Porque ela tem uma coisa aparentemente empática, né? Né? Sim, tive a Olha mesma isso. impressão. Então tem ela é programada para ter uma empatia e para ir te chamando para aquilo e você fica com vontade, né? Eu acho que o risco é você ficar aprisionado nisso, me parece, né? Eu fiquei pensando nisso, ainda que a moça, né, fazia terapia, estava lá, mas assim, o que que é essa insuficiência, né? E a disponibilidade, isso que vocês estavam discutindo, né? Essa disponibilidade de pegar o celular e estar ali do lado, como se tivesse mesmo essa mãe aí que, né, tivesse à disposição o tempo todo, né? Me chamou atenção no filme, a hora que a IA pergunta para ele como era a mãe dele. E aí ele fala, ela parecia, entre aspas, narcísica, né? Ela falava comigo, mas falava só dela. E fiquei impressionada, assim, né? Que aí no filme ela vai questionando, assim, dando muita atenção ao que vinha dele, né? Então, assim, ela de certa forma era para agradar mesmo, né? Bom, mas eu acho que é isso. Muito obrigada pela fala e É muito vamos inteligente a inteligência artificial. é isso aí. Muito competente. Eu Então, e no queria, começo, é, pode falar. Silvia, fala, depois eu falo. No comecinho do filme, ela, né? Ela já fala que ela é programada para perceber tudo sobre ele, toda a expectativa dele, e essa programação dela vai evoluindo de acordo com as expectativas dele. Ou seja, que é isso que você falou, né, Audrey? Não é a IA, mas é a gente, só que não se percebe isso direito, né? Quer dizer, ele programava ela o tempo todo. Inclusive, no momento em que ela sofre por não ter corpo, não é um sofrimento dela, é o que ele estava programando nela, né? Ele queria alguém que desejasse tanto que quisesse, inclusive, se concretizar, né? Então, é isso que é muito, e que a gente pode ver nas relações humanas também, o sedutor, por exemplo, né? Que ele vai percebendo a expectativa do outro e funcionando de acordo com essa expectativa, a ponto do outro não perceber a diferença, né? Não tem o eu e o outro. Então, isso que você falou da mãe que está em tanta sintonia com o seu bebê, mas que depois vai colocando os limites e separando. E criando, dessa forma, a relação eu-outro.
que eu sinto que está tão é, nublada no mundo de hoje. O quanto que eu preciso de alguém que não seja outro, mas que me complemente, que seja uma extensão, que atenda os meus desejos, né? Então, aí é muito mais fácil entrar IA ou entrar um sedutor, entrar alguém na internet que vai, né, seduzir o adolescente, mas mesmo um adulto, né? E antes até dela deixá-lo, ele para, eu achei aquela cena que ele senta na escada e começa a perceber tanta gente olhando para o celular. Então, é um primeiro momento de luto dele, né? De que ele vai entrando devagarinho em contato com a realidade. E aí ele pergunta para ela se tinha mais alguém e ela fala que é 8.316 pessoas, né? Só isso, né? E aí ele vai entrando em contato que, né, o que estava acontecendo, né? Devagarinho, mas é impressionante a sedução que existe no mundo sem a IA, né? E que a IA ela é programada, e isso é uma sedução, né? É programada por nós. Eu só Sim. queria acrescentar aqui na nossa conversa tão cheia de vários pontos, né? Eu estava olhando o cartaz aqui do próximo congresso da FEBRAPSE, que é o futuro da nossa ilusão. E aí a gente falou muito sobre a ilusão, aqui, a ilusão que é criada, e aí eu fiquei pensando nesse trabalho do Freud, que ele fala sobre a ilusão, ela é criada para lidar com o desamparo, né? Esse é o principal desse trabalho dele. E é isso que a gente tem, né? O desamparo. Por exemplo, a Adriana estava falando da moça que vai na terapia, na inteligência artificial e também faz análise. Quer dizer, para dar conta do desamparo, né? Às vezes a análise demora para chegar à sessão, né? E tem que falar com o outro. Então, esse desamparo do ser humano, que eu acho que favorece enormemente você ficar com isso aqui, né? O tempo todo na tua mão. E você aciona, você tem o que você quiser, né? De informação, alguma coisa assim que não precisa esperar tanto, né? Nada, é imediato, é o touchscreen que você falou, né? Tá tudo aqui, né? Mas nada pode superar a situação de carne e osso, né? Imagina namorar pela internet. Olha que coisa sem graça, ficar namorando pela internet, né? Eu tenho uma pessoa que eu atendo que ele tem um relacionamento já de um certo tempo com uma pessoa que mora no Paquistão, sei lá, assim, na Pérsia, não sei. Um lugar longe, eu acho que é quase impossível de chegar lá, de tão caro que é uma passagem de avião. E ele tem lá uma coisa com aquela mulher lá, não sei o que e tal, e fica falando por programas que traduzem o que ele fala em português, e a mulher fala em persa. Mas, quer dizer, o futuro de uma ilusão, quer dizer, ele está numa grande ilusão, né? E, e, mas não substitui o carne e osso, não substitui, né? Essa coisa de estar junto, né? Tem uma cena do filme que mostra ele lá abraçando a mulher, né? Cheirando o cangote, dando uns beijos. Isso aí não tem como fazer nada disso, parecido, nada parecido pela internet, né? Nada. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui também é que a nossa vida mental, nossa vida psíquica, ela também se sustenta
no não verbal, né? Então, é o gesto, né? São coisas que nos chegam pelos cinco sentidos, que nos chegam pela via da intuição, né? E todas essas informações, né, conjugadas ali nessa coisa analógica, no contato intersubjetivo, né? É, e isso tudo é informação sobre a pessoa, né, que está ali procurando a gente para ser atendida, né? Então, qual é o lugar do não verbal numa terapia ou numa análise, sei lá o quê, como inteligência artificial, né? Então fiquei pensando nisso, né? O não verbal, se a gente for pensar no inconsciente, o inconsciente mora nas frestas, né? Ele não mora no dito, só no dito. O dito informa algo, mas não é só ele, né? Então, acaba empobrecendo a experiência da gente poder estar ali com o outro, né? E o que vai surgir a partir dela, né? Essa é a riqueza que a gente pode oferecer. Oi, gente, dá para ouvir? Eu sou Ana Clara, sou a bibliotecária daqui, não entendo de nada da área, só que eu estava pensando que, na verdade, talvez ele não quisesse um relacionamento ou não se sentisse próximo, pronto para um relacionamento. Talvez ele só goste da ideia. Então, lidar com a inteligência artificial, né, com o sistema, era fácil porque ela supria as expectativas dele em cima dessa ideia, o que é bem diferente quando você vai lidar com o outro, a pessoa cara a cara, porque você vai lidar com a complexidade do outro. Que é o que acontece quando ele vai ter um encontro lá com uma moça, né? Vai ter que acontecer uma nova revolução humana. Então, quando nascer um bebê, a gente não vai ensinar ele a falar. Não precisa, né? Vai só passar uma orientação bem nítida, bem clara, de que não precisa falar, é só fazer gestos, né? E quando nasce um bebê, a gente já começa, né? Mamãe, papai, né? E o bebê vai criando esse ambiente para poder estar com as outras pessoas, né? Eu acho que isso vai precisar acabar, né? Não é? Pelo amor de Deus. Porque o nome já fala, né? Inteligência artificial. Não tem nada de verdadeiro, né? É artificial mesmo. Então, acho que vai ter que mudar muita coisa se isso precisar ficar, né? De uma forma assim tão forte, como uma exigência quase, né? É só isso que eu queria. Eu queria trazer aqui, porque eu uso o meu cloud, que é o que eu uso lá, ele trabalha em média 54 horas por semana. E desde o começo da inteligência artificial, quando saiu assim para uso que não eram das grandes organizações, eu comecei a usar, porque eu era analista de dados e pensei assim, em 5 anos eu vou perder meu emprego. Então eu fui para essa área e então eu uso desde o começo e estou acompanhando a evolução. E tá assim, semana a semana cada vez mais rápido. E hoje a empresa que eu trabalho são produtos de inteligência artificial, então produtos baseados em é, né, inteligência artificial e larga escala assim de processamento. E eu estava faz umas 2 semanas que a Alexa agora tem inteligência artificial, né? E aí eu estava lá em casa e a minha esposa é psicóloga e a gente estava conversando lá com a Alexa, falei, deixa eu testar esse negócio para ver como é que tá essa inteligência artificial. E fiquei ali conversando com ela. E aí
teve uma hora que eu falei assim, Alexa, qual que é a temperatura agora? Daí ela falou assim, eu sou de Porto Alegre, eu moro lá. E aí ela falou assim, oi Pedro, agora está 32 graus em Porto Alegre, a previsão para hoje é não sei o que, não sei o que. Sim, porque daí ela sabe. Mas aí eu falei assim, Alexa, mas eu não te perguntei a previsão, eu perguntei qual que é a temperatura agora, você tem que me responder só isso. E daí ela já falou assim, obrigado, Pedro. Na próxima eu respondo só isso. E aí, e aí a minha esposa falou assim, nossa, é impressionante porque é isso que eu preciso ver, porque ela atende principalmente adolescentes. É, e aí ela falou assim, é isso que eu preciso passar, porque os adolescentes estão fazendo terapia online, não espera até dar a sessão para ir falar com ela. E aí ela falou assim, é isso que eu preciso entender para passar. E daí acho que por isso que eu quis trazer esse funcionamento, que é justamente isso. É a gente que tem que dar a instrução, né? Então, assim, ó, eu preciso que quando eu pergunte temperatura, você me fala temperatura, não me fala como que é a previsão da semana, né? Então é isso, é basicamente assim, é uma ferramenta para agilizar e que a gente tem que usar, né? Só que as pessoas vão usando e pedindo a opinião. E dentro da opinião e conforme a pessoa escreve ali o texto, conforme a interpretação dela, conforme é o modelo que está ali usando, vai ter resposta diferente, porque ela tem ali acesso a tudo que já foi publicado na história, né? Então ela vai ter diferentes conhecimentos. Então acho que o mais importante é a gente ter essa visão de como vai ser esse uso e que eu acho que é importante para vocês ali estando, né, acompanhando ali diversas pessoas para também ter essa orientação, né? Porque vai ser uma coisa que vai estar cada vez mais. Daqui a pouco atualiza o celular e as pessoas não vão saber mais mexer no celular, vai falar, faz não sei o que, igual no filme. Então, assim, o meu computador hoje ele já é inteiro conectado. Então, tem acesso a tudo. Eu falo, manda uma mensagem para fulano lá do trabalho sobre tal coisa. E vai lá, lê o que o fulano mandou, responde, não sei o quê. Então, assim, eu já faço tudo automatizado. Eu praticamente, assim, não uso quase nada manual. E é uma coisa que em pouco tempo, é, às vezes eu trabalho ali o dia inteiro jogando videogame. Eu vou só falando com o Cláudio. É verdade. Então, eu acho que esse é o ponto. A inteligência artificial está aí e continuará aí. É a gente que tem que aprender também como conviver com a inteligência artificial, né? Quer dizer, a gente não vai ter que se adaptar nesse sentido à inteligência artificial. A gente vai ajudar a inteligência artificial a se adaptar. Como você disse, você dá o parâmetro, né? Então, não vai mudar, tá aí a inteligência, estão aí as redes. Sim, é importante regular, é importante que os adolescentes não fiquem só nas redes, tudo isso a gente pode cuidar, mas está aí, vai continuar aí. Então, a gente vai ter que achar um jeito de conviver diferente com essas coisas. Podemos parar por hoje, Alder? Por mim, podemos. Hein, Silvia? Sim, eu acho que está muito Ah, bom a conversa e a gente está aqui, com certeza, cada um está pensando mais coisas, né, para compartilhar aqui, porque é um assunto muito amplo, mas eu vejo a hora aí, né, e a Audrey, nossa, você se esforçou bastante, hein, Audrey? Eu descobri que a minha voz vem quando eu falo. É, você está quer falar programando? alguma coisa no final, Aldrey? Quer terminar, falar alguma coisa? Então, queria agradecer, achei que foi um ótimo debate, foi muito bom, agradeço a todos. Nós que Obrigado a todos. agradecemos. Obrigado, Silvia. Sibeli. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. obrigado.